E uma coisa que eu lembrei aqui, achei interessante, o senhor está falando aí sobre sofisma. Inclusive, existem umas traduções que Paulo fala, né, sobre sofisma, né? Está em Coríntios mesmo. Sim, sim. Ele fala sobre sofisma, né, destruindo todos os sofismas e tal. E na antiga Grécia, existiam os sofistas profissionais. Eles eram pagos para disseminar discursos que convencessem. Discursos, eles tinham um poder de persuasão, um poder de... O que você falou? Através da narrativa, né? Mentirosa. Então, eu quero disseminar isso aqui, eu quero que meu partido ganhe. Eles pagavam os sofistas e eles iam na tribuna e faziam aqueles discursos inflamados e cheio de persuasão para enganar e trazer votos, por exemplo, para aquele partido. Então, o sofisma é um discurso para enganar. E hoje, em pleno século XXI, nós vemos, assim, o auge do sofisma, né? Escancarado. Né? Escancarado. Agora, o que mais me chama a atenção é que os meios de comunicação em massa são os sofistas mais poderosos que existem. Porque eles são pagos para passar mensagens, fake news, e quando não é fake news, apenas colocar aquela ideologia, são pagos para falar sobre aquela ideologia para enganar a massa, para enganar o povo. Tanto é verdade que se hoje nós não tivéssemos internet, ao meu ver, a minha reflexão pessoal, nós estávamos na mão da grande mídia ainda. Estávamos na mão lá do plim-plim. Né? O que eles falassem era verdade. Era verdade. A gente sentava lá às 8 da noite no jornal principal, o âncora soltava tudo que era sofisma, fake news, e o povo engolia aquilo lá e acabou. E isso faz o que acontece através disso? A mudança da mente da pessoa, a mudança de hábito da pessoa, a mudança de visão que a pessoa tem em determinado assunto. Por isso, eu volto lá na minha pergunta, volto atrás, por que um crente se desvia? Porque existe uma batalha na mente. Quando a pessoa ela não desvia o corpo, ela não desvia o espírito. A primeira coisa que ela desvia é a mudança de pensamento. A mudança de pensamento vai fazer uma mudança de hábito, vai fazer uma mudança de vontade. Ela não vai ter mais vontade de querer escutar a palavra, de ir para a igreja, vai perder o sentido. Vai perder o sentido. Ela não vai mais acreditar o que é reino, você entendeu? Ela não vai lutar mais por uma causa, por um propósito. Então, volta a repetir, o pensamento judaico-cristão é retirado e a pessoa volta às velhas práticas da velha criatura que tinha a mente grego-romana e volta a praticar aquilo que é fora do que é ensinado, por exemplo, aqui, uma doutrina apostólica que nem essa, no verso, você acabou de citar, 4 em diante. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. E para ganhar essa guerra, não adianta ter filosofia, não adianta a gente ter reflexão humana, não adianta a gente ter várias graduações, pós-graduações, tudo isso é relevante, é muito importante, mas os códigos para ganhar essa batalha é os códigos espirituais, que vão mudar nossa visão, porque ele fala que a arma da nossa milícia são poderosas em Deus. E Deus é o que? É espírito, é transcendente, é sobrenatural. Nós não estamos falando de carne, de matéria, estamos falando de coisas sobrenaturais, de coisas espirituais. Para a destruição das fortalezas, cai no que o senhor falou. Para realmente vir batendo, destruindo as fortalezas. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em acreditar nos códigos celestiais? Porque existem fortalezas na mente. Por que as pessoas estão presas em... Vamos
fazer uma reflexão mais aprofundada. Por que que as pessoas, muitas, vivem em prisões espirituais? Porque elas estão em prisões na sua mente. A mente está governada. Existe uma prisão mental na mente, nos pensamentos. Vou dar um exemplo muito simples. Muito simples. Por que existem pessoas que têm dificuldade de perdoar? Uma regência. Uma dificuldade mortal. A pessoa sabe. Por que que tem pessoas que têm dificuldade de metanoia, de mudar o pensamento? A pessoa sabe que está no pensamento errado, está no caminho errado. A pessoa sabe que aquele comportamento não é o comportamento padrão celestial. Está se destruindo, está se acabando, mas ela não consegue... Exatamente, ela está... Existe uma fortaleza na mente dela, que prende ela naquele pensamento, naquela vida, naquele viés. Sabe uma coisa que eu lembrei que o senhor falou muito de reino hoje? Lembrei de uma coisa. Dos 4 evangelhos, o único que fala reino dos céus é Mateus. Os outros falam reino de Deus. Reino dos céus é Mateus. Mateus fala sobre o reino dos céus na terra. Então, se você parar para analisar aquilo que a gente estava tentando passar aqui, é um padrão que existe no céu, é aquilo que está no coração de Deus, é aquilo que Deus colocou como correto, então é trazido para a terra. Por isso que nós não podemos ficar sem os ensinamentos da palavra. Quanto mais a pessoa ouvir a palavra, quanto mais a pessoa se alimentar da palavra, mais código do céu ela vai ter na vida dela. E menos chance ela vai dar para as coisas dessa terra influenciar o coração dela, as coisas erradas. Porque existem, obviamente, coisas que são boas. Sim. Você pode usufruir de muitas coisas dessa terra, mas existem algumas coisas que elas não são celestiais e elas são contra o padrão celestial. E essas coisas estão aonde? Estão na palavra de Deus. Então, quando Paulo fala que tem que destruir a fortaleza, é porque é uma guerra, que a gente não vai ganhar essa guerra com paz e amor. A gente não vai ganhar essa guerra com pombinha da paz, com bandeirinha branca. Jesus não ganhou a guerra na paz. Ele foi violentamente assassinado, foi violentamente agredido, cuspido, transpassado, foi morto, né? Mataram Jesus. Para ele conquistar, para ele abrir os céus para a gente, ele precisou ser morto. Por isso que a Bíblia fala que o reino de Deus é ganho na violência. Alguns textos falam, né? Algumas versões. Na violência. Né? Você ganha o reino na violência, na guerra. Não carnal, mas espiritual. Mas o que mais me assusta nos nossos dias são as nossas distrações, né? Aquilo que ocupa a nossa mente o dia inteiro, o tempo todo, nos afastando da arma mais poderosa que temos para que ocorra um avivamento, para que ocorra metanoia, transformação, salvação, avivamento. O que é? Oração.